pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à segunda e última parte de Relações Ecológicas. Na primeira videoaula, se você não assistiu, pode ir lá assistir, né? Nós vimos as relações ecológicas harmônicas, né? Colônia, sociedade, protocooperação, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Vimos que, pelo menos essas quatro aqui, todos levam vantagem, enquanto as duas últimas, um leva vantagem e o outro é indiferente. E nessa videoaula, então, a gente vai ver as relações desarmônicas, né? Que ou os dois levam desvantagens, ou um leva vantagem e o outro não. Nós vamos começar com as que ocorrem dentro da mesma espécie, tá? Vamos começar com a competição intraespecífica. A competição ela pode ser dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes, ok? Nós vamos começar com a intraespecífica. Muito bem, então na competição intraespecífica, ou até na inter, né? A gente coloca menos menos. Por quê? Porque na verdade sempre os dois saem machucados. É que um vai levar um pouco mais de vantagem, porque ele vai ser superior ao outro, né? Mas os dois levam desvantagem no sentido de que, se eles não competissem, né, eles estariam melhor, ok? Mas por que indivíduos da mesma espécie competem, né? Principalmente pela disputa de recursos, né? Se falta espaço, se falta alimento. É disputa principalmente por quê? Por fêmeas, né? Por reprodução. Só que a competição, ela é um fator natural e importantíssimo para regular o tamanho da população. É um dos fatores que regula o tamanho das populações. E a gente vai ver isso na aula de ecologia das populações. Eu resolvi colocar aqui essa plantinha aqui, que é a plantação de borracha, seringueira. Porque a gente acha que competição só acontece entre animais, o que não é real, né? As árvores de seringueira, elas competem entre si pela luz e por nutrientes. Tanto é que as seringueiras, né, que ficam na periferia, como elas têm maior acesso, por exemplo, à luz, elas crescem melhor das que ficam no meio, né? Olha que interessante. Ok? Então, a competição, ela não existe só entre os animais, e entre as plantas também. Aqui é um vídeo, eu não consigo colocar aqui, senão a aula ia ficar muito grande. Vocês colocam lá, elefante marinho, harém, National Geographic. National Geographic. Quem gosta, né, de ver essas coisas de animais, esse vídeo é de 1 minutinho e pouco. Mostra a competição entre machos de elefantes marinhos. Por quê? Porque um elefante marinho, ele pode ficar responsável por 200 fêmeas, sim, seu harém. E aí outro elefante marinho macho pode vir querer disputar o harém. Então aí eles começam a gladiar com os seus dentes, é super legal, né? Dá uma aflição assim. E o macho que fica menos agredido, menos machucado, ele fica com o harém, né, ali dos elefantes marinhos. É muito legal a natureza, né? Assim, muito interessante. Não é legal de ver o sofrimento, mas isso faz parte da natureza. Quem quiser então colocar lá no Google, eu garanto que vai achar interessante. O canibalismo, tá? A gente chama de canibalismo, mas tem alguns livros que trazem de predação intraespecífica, ok? Por quê? O que é predação? Predação é quando um ser vivo mata e come o outro, tá? Na predação, tem que matar e comer o outro. Então, a gente chama de predador, geralmente, o mais forte, e é o que vai matar e comer. E a presa, geralmente, é o mais fraco e a que é prejudicado, porque ela vai ser morta, ok? Só que no caso do canibalismo, ocorre entre indivíduos da mesma espécie. O primeiro exemplo que eu dou aqui, que vocês já devem ter ouvido falar na vida de vocês, é da aranha caranguejeira. Né? Depois do ato sexual, a fêmea se alimenta do macho. Então, o macho se sacrifica, né? Porque fornece os nutrientes para os seus filhotinhos. Então, ela vai se alimentar do macho. E eu trouxe um outro exemplo que não é tão divulgado assim, que é do besouro castanho. Os insetos, eles têm o estágio de ovo, de ovinhos, de larva e depois o adulto, né? E aí, a larva se alimenta dos próprios ovos da espécie.
Então, imagina, ela está comendo seus próprios ovos da própria espécie, então é um caso de canibalismo, ok? Então, a gente viu as duas principais relações desarmônicas intraespecíficas. E agora a gente vai para as relações desarmônicas entre espécies diferentes, que são basicamente de 4 tipos. A primeira, então, é a competição entre espécies diferentes, né? Por que uma espécie tão bonitinha essa figurinha, não é? Olha lá, os passarinhos e o esquilinho estão competindo com alimento, né? Então, geralmente, espécies diferentes vão competir pelo lugar, pelo habitat ou pelo nicho. O que é mesmo nicho? Nicho é a ficha do indivíduo, né? Se eles comem parecido, se eles reproduzem em locais parecidos, né? Então, geralmente, quanto mais próximo o nicho, quanto mais próxima a função, a ficha do ser vivo do outro, quanto mais parecido o nicho, maior a competição, ok? E aqui, um estudo que ele é amplamente divulgado na ecologia, já caiu várias vezes no vestibular, que a gente chama de princípio da exclusão competitiva ou princípio de Gauss, ok? O que esse princípio diz? Ele diz que quando duas populações, o que é populações? Conjunto de indivíduos, né, da mesma espécie, mas duas populações de espécies diferentes, tipo A e B. Quando essas duas populações ocupam o mesmo habitat e têm exatamente o mesmo nicho ecológico, se os recursos forem escassos, se os recursos forem acabar, uma delas vai ser totalmente eliminada por competição. Como que ele chegou nisso, né? Ele estudou protozoários, ok? Esse protozoário que está representado pela curvinha azul aqui é o Paramecium aurelia. Então, o Gauss, ele cultivou, aqui está o crescimento no eixo Y, o crescimento do Paramecium, e aqui o tempo, ok? Então, ele estava numa cultura, ou seja, lá em laboratório, pegou um pratinho, uma plaquinha, colocou os protozoários e deu alimento. Então, o que ele viu? Ele viu que a população cresceu e estabilizou. Aí, ele pegou um outro paramécio, chamado paramécio caudato. Fez outro, deixa eu pôr de cor diferente, pretinho. O que ele viu? Ele viu que cresceu e estabilizou. E aí, ele resolveu fazer um terceiro experimento. Qual que foi o terceiro experimento? Ele juntou o paramécio caudato com o aurelia. Vejam só, o espaço era limitado, eles estavam numa placa, né, num pratinho. O alimento era limitado, porque não foi alimentando sempre, ok? Então, o que é isso? O recurso é escasso. Se o alimento acabasse, o que iria acontecer? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que o aurelia se manteve, mas o caudato foi eliminado. Ou seja, o aurelia ele conseguiu sobreviver frente ao caudato. Vejam que eram espécies diferentes, Paramécio aurelia e Paramécio caudato. Então, quando duas espécies de populações diferentes estão, né, ocupam o mesmo lugar e tem exatamente o mesmo nicho, a mesma forma, né, a mesma função naquele lugar, um deles é eliminado por competição. Então, o aurelia se sobressaiu sobre E agora a gente vai para o predatismo mesmo, que não é aquele predatismo intraespecífico, tá? Nós estamos falando agora do inter, entre espécies diferentes. O predatismo intraespecífico é o canibalismo, tá? Aqui, quando a gente chama de predatismo ou predação, quer falar de espécies diferentes, interespecífico, ok? Então, quando ocorre predação entre indivíduos de espécies diferentes. Então, aqui, né, é muito comum o gavião se alimentar da cobra, então a cobra morre. Aqui uma planta carnívora, né, matando a mosca, né? E o carneirinho, porque o carneiro, ele arranca a planta do solo com as raízes. Então, ele mata mesmo a planta, como se fosse uma predação. Por que eu estou falando isso?
Porque alguns livros trazem diferente predação de herbivoria. Alguns tratam como semelhante, outros não. Então, o que seria a herbivoria de forma diferente? Na herbivoria, o animal ele tira a planta, só que ele não arranca a raiz. Então, ele prejudica o crescimento da planta. Então, quando o gado come, né, aqui está a graminha. Quando o gado come, ele come essa parte superficial da graminha. Então, prejudica a planta, mas vem e a planta consegue crescer. É diferente do carneiro, que arranca tudo a raiz, então mata a planta por completo. Então, na herbivoria, os animais ingerem partes da planta viva para o seu alimento. A planta sofre prejuízo enquanto o animal obtém vantagem. Então, ele não mata a planta porque ele não pega a planta 100%, ele não retira 100% das raízes ali e mata, né? Ele só prejudica a planta. Então, nesse caso, alguns autores, né, alguns cientistas falam que quando ele não mata 100%, quando o animal não arranca a raiz, né, é herbivoria. E nós vamos então para o parasitismo. O parasitismo, ele também, um leva vantagem e o outro leva desvantagem. Quem leva vantagem é chamado de parasita, ok? E quem leva desvantagem é o hospedeiro. O que é o parasita? O parasita é aquele que vai se alimentar do corpo do outro, viver às custas de alimento, né? Então, eu tenho parasitas que vivem por fora do corpo, que são os ectoparasitas. Exemplo, o carrapato é um ectoparasita, dá pra gente ver, fica sobre, né, a pele do cachorro. Então, o cachorro é o hospedeiro e o carrapato é o parasita. O carrapato se alimenta do cachorro, do sangue do cachorro. E endoparasita é o parasita que vive no interior do ser vivo, como, por exemplo, a lombriga solitária. E aqui eu trouxe um exemplo diferente. Esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui é a parede vaginal da vagina de uma mulher, e esse verdinho aqui é um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, que causa uma doença sexualmente transmissível chamada tricomoníase. Então, ele vai e se fixa na parede vaginal da mulher, então parasitando a mulher, ok? Então, parasita é aquele que vive do outro, porque ele se alimenta do outro. Amensalismo ou antibiose, também uma espécie leva vantagem e a outra desvantagem. Agora, presta atenção aqui, porque não é muito comum a gente ouvir sobre amensalismo e antibiose, mas cai com uma certa frequência no vestibular, né? Quando eu falo de amensalismo ou antibiose, eu falo de algum ser vivo que elimina a substância. Então, eu vou desenhar um ser vivo como um retângulo. Esse ser vivo vai eliminar substâncias e essas substâncias vão inibir ou matar, impedir o desenvolvimento do outro. Então, um exemplo é maré vermelha. O que é a maré vermelha ou também chamada de FAN? Floração das algas nocivas. Algumas espécies de algas liberam toxinas na água e acabam matando os peixes. Ok? Isso é para defesa. Tá? Para elas, por exemplo, não serem comidas. Ninguém quer ser morto, né? Ninguém virar comida. Então, vejam, por que isso é um caso de amensalismo ou antibiose? Porque a alga libera uma toxina e essa toxina ou acaba deixando o peixe grogue ou mata o peixe. Um outro exemplo, que foi o exemplo que descobriu o antibiótico, a penicilina, é que alguns fungos, como o fungo Penicillium é um fungo, ele libera uma substância. E essa substância, que chamamos de penicilina, um exemplo, tá? Acaba matando bactéria. Foi aí que descobriu-se o primeiro antibiótico, né? Então, o fungo elimina uma substância e mata a bactéria, ok? Então, certos fungos, como o gênero Penicillium, liberam substâncias que combatem as bactérias. Na placa da esquerda, bactérias são sensíveis ao antibiótico. Então, vejam, ó, que essa parte preta que vocês estão vendo, eles jogaram penicilina aqui no meio, ó. Aí foi matando todas as bactérias, esse halo
pretinho que vocês estão vendo aqui é a morte das bactérias. Aqui, vejam que não formou esse halo preto. Por quê? Porque as bactérias são resistentes à penicilina. Elas não morrem com penicilina. Ok? Então, toda vez que libera uma substância tóxica que acaba matando ou prejudicando um outro ser vivo, é o amensalismo ou antibiose. E então, aqui a gente finaliza todas as relações ecológicas que eu mostrei aí na figurinha desde a primeira videoaula, ok? Mas a gente não acaba. Então, só dando aqui, né, uma revisãozinha, vimos as harmônicas dentro da mesma espécie, entre espécies diferentes. Vimos as desarmônicas, né, dentro da mesma espécie e entre espécies diferentes. Uma por uma nessa mesma sequência. Só que a gente não finaliza, porque eu vou mostrar mais uma relação ecológica muito interessante. Essa relação ecológica, alguns autores colocam como esclavagismo ou escravismo, e como se fosse um tipo de relação desarmônica, ou seja, que um leva vantagem e o outro desvantagem. E alguns outros autores consideram como protocooperação, como uma relação harmônica, em que os dois levam vantagens, mas um não depende do outro. E essa relação ela é chamada de sinfilia. Eu já vi em alguns vestibulares caindo esse tipo de relação ecológica, e alguns livros não trazem, tá bom? Então, eu vou falar aqui, por isso que não tinha lá na sequência, mas ela é muito interessante e importante para o conhecimento de vocês, tá? Então, vocês estão vendo aqui essa figurinha bonitinha, que é uma formiga em preto, tá? E esses botõezinhos aqui são os pulgõezinhos, ok? Então, pulgão e formiga. O pulgão, ele aqui é uma planta, ó. O pulgão, ele se alimenta da planta, tá? Então, ele vai enchendo a barriguinha dele de seivinha da planta. O que a formiga faz? A formiga pega e começa a fazer cosquinha na barriga dele, né? Cosquinha de uma forma assim, começa a mexer na barriguinha dele. E aí, ele, ó, ele faz, ai, para! E ele acaba eliminando pelo ânus a seiva da planta e a formiga se alimenta da seiva. Lambe o ânus? Sim, lambe o ânus dele. É tão vantajoso para a formiga que olha como essa formiga é esperta. O que ela faz? Ela pega os pulgões, leva para o formigueiro. E aí ela vai carregando a folha. E carrega a folha, aí leva a folha para o pulgão. O pulgão fica sugando a seiva da folha e a formiga sugando a seiva do pulgão, né? Por isso que alguns autores tratam como escravismo, como se os pulgões ficassem escravos da formiga, porque, né, ela leva ele lá para o formigueiro, dá a planta para ele comer, né? Mas acaba escravizando ele. Esse trabalho ininterrupto dos pulgões sugando a seiva, né, acabaria por prejudicar o pulgão. Mas alguns autores acreditam que não, que isso é uma relação que os dois se beneficiam, porque em algumas espécies de formiga, a formiga cuida da prole do pulgão. Então, os pulgões se reproduzem lá, fica todo mundo junto. Então, alguns autores acreditam que o pulgão se beneficia porque a formiga cuida da sua prole, protege a sua prole, e a formiga se beneficia porque o pulgão fornece o alimento para a formiga. Muito legal, muito interessante, depende muito da espécie, né? E isso é a ciência, né, gente? Na ciência, nada é uma verdade absoluta. Espero que vocês tenham gostado dessas duas videoaulas. E aqui ficam algumas questõezinhas para vocês reforçarem o conteúdo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Mais uma questãozinha aqui da VUNESP, do vestibular da Unesp. E uma de segunda fase. Beijo. Aí outra. Eu tô exagerada, hein?